Raíssa Michalski, esse é o canal Biblioteca Fantástica e hoje nós vamos falar sobre as leituras do mês de agosto. Eu sei que esse vídeo de leituras de agosto está bem atrasado, já está quase na hora de falar das leituras de setembro, mas como no início deste mês nós tivemos a Bienal do Rio e também outros compromissos, eu tive que adiantar alguns vídeos para os dias da Bienal do Livro, então fiquei um pouco sem tempo e sem jeito para poder gravar as leituras de agosto, mas antes tarde do que nunca vamos falar sobre elas agora. A primeira leitura do mês de agosto foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e esse também foi o meu primeiro contato com essa autora. Este livro vai trazer a história de uma nordestina chamada Macabeia. Uma menina inocente e desconhecida das coisas do mundo tentando sua vida na cidade do Rio de Janeiro. Este livro é narrado por um personagem chamado Rodrigo e ao longo da história ele vai contar um pouco dos seus sentimentos e também da história da Macabeia. Eu posso dizer que esse livro é um pouco triste, pois a vida da Macabeia não é nada fácil. Apesar de ser um livro pequeno, que não tem nem 100 páginas, a leitura dele não é tão rápida, mas ele nos prende bastante porque ficamos curiosos para saber qual vai ser o destino da personagem Macabeia. Fiz a leitura de o 12º volume de Desventuras em Série do Lemony Snicket, que é O Penúltimo Perigo. Como o próprio título do livro já diz, esse é o penúltimo livro desta série. Este é um livro de reencontro com diversos personagens e os 11 livros anteriores vão fazer mais sentido. E também vamos encontrar aqui a história caminhando para seu fim. Mas ao mesmo tempo te deixa confuso para saber onde é que essa história está te levando. Após a leitura deste livro, eu fiquei bem mais curiosa e ansiosa para a leitura do final desta série. No momento eu já fiz a leitura do último volume, mas eu vou falar com vocês a respeito dele no vídeo de leituras do mês de setembro. Na sequência, eu fiz mais uma leitura de Cassandra Clare com o livro Cidade das Almas Perdidas, que é o 5º volume da série Instrumentos Mortais. Aqui nós teremos a continuidade da história, seguindo a trama de Cidade dos Anjos Caídos e também o desenvolvimento do mesmo vilão. Aqui eu tive alguns problemas com algumas atitudes da Clary, que apesar de serem imprevisíveis, eu não gostei nem um pouco. Mas agora só falta ler mais um livro dessa série para conhecer o desfecho dessa história. Fiz a leitura também de Contos Inacabados do Tolkien. Este livro traz contos inacabados das 3 eras do mundo de Tolkien. Sendo que a primeira parte vai falar da primeira era, traz um conto sobre o Tuor e também o conto dos filhos de Húrin, que é a mesma história que tem no livro individual, que é Os Filhos de Húrin. O que difere um pouquinho os contos de Húrin deste livro para o livro individual são algumas notas que são apresentadas neste livro. A segunda parte, que corresponde à Segunda Era, vai trazer coisas basicamente a respeito do reino de Númenor, mas também vai falar um pouco sobre a Galadriel e o Celeborn. A terceira parte corresponde à Terceira Era, que é a que a gente conhece mais por causa de estar ali no meio das histórias do Hobbit e do Senhor dos Anéis. E a quarta parte vai trazer a história de alguns dos povos que são apresentados no mundo de Tolkien. Neste livro, o Christopher Tolkien, que é o editor e filho do Tolkien, tem a preocupação com os mínimos detalhes. Como este livro traz contos e histórias que não foram acabados pelo Tolkien, algumas informações são divergentes das que foram realmente publicadas por ele, pois muitas delas não foram revisadas, como os livros que foram publicados na época que Tolkien ainda estava vivo foram. Então aqui o Christopher Tolkien tem a preocupação de apontar todas as informações que são divergentes das que foram publicadas pelo seu pai. E sim, ele leva em conta os mínimos detalhes, como uma data diferente ou o nome de um lugar diferente, e por isso a parte de notas desse livro aqui é bem grande, tem mais ou menos umas 60 páginas. Eu gostei muito de fazer essa leitura e o que eu indico para vocês é que façam a leitura deste livro após a leitura de O Silmarillion. Eu também considero que esse livro não vai ser plenamente compreendido por quem não tiver lido o Silmarillion antes. Mas ele também faz diversas referências aos apêndices que tem no livro Senhor dos Anéis, principalmente o Conto dos Anos. E para concluir, se eu já era fã do Tolkien, agora eu sou também do Christopher Tolkien, porque ele conhece muito mesmo o mundo criado por seu pai. Na sequência, a leitura de mais um quadrinho da Graphic MSP com o personagem astronauta Singularidade, do Danilo Beirute. Neste quadrinho nós vamos continuar com a aventura do personagem astronauta e devido ao desfecho do quadrinho anterior,
ele está passando por uma terapia. E vamos acompanhá-lo em uma nova aventura, mas dessa vez ele terá acompanhantes. Eu acho que o astronauta está sendo um dos meus personagens favoritos dentro dessa nova linha da Graphic MSP, pois eu gostei bastante desse quadrinho, um pouco menos que do anterior, mas ainda gostei bastante. E eu acho super fascinante as viagens espaciais dele. Achei no mês de agosto um livro que não estava na minha lista para ler, que foi A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Esse é o primeiro volume de uma duologia que se chama Monstros da Violência. Eu encaixei essa leitura no mês de agosto, pois a autora deste livro, a Victoria Schwab, veio para a Bienal do Rio e eu queria muito conhecê-la, mas também ter lido um livro dela antes para isso. E o que eu conto pra vocês é que sim, eu consegui encontrar com ela na Bienal, pelo que vocês viram pelo vlog, e também que eu achei esse livro maravilhoso. Após a leitura, eu fiquei pensando em como classificá-lo, e seria uma espécie de fantasia com distopia. Ela traz a história de um mundo onde atos de violência geram monstros. E o livro é contado pelo ponto de vista de dois personagens. Os fatores que eu gostei muito deste livro é que ele vai te entregando as informações bem aos poucos. Como está o mundo, quem são os personagens que estão contando a história, como eles são, quais são os outros fatores envolvendo este mundo e também outros personagens que fazem parte da trama. E como são esses monstros gerados pela violência. Então é por isso que eu não vou trazer mais informações a respeito deste livro, para que vocês descubram ao longo da leitura. Pois para mim esse mistério, esse descobrimento das informações aos poucos fez toda a diferença na leitura. Mas o que eu posso dizer para vocês para convencê-los da leitura é que eu dei 5 estrelas para esse livro e também favoritei. Fiz a leitura também de mais 2 volumes do mangá Fullmetal Alchemist da Hiromu Arakawa, que é o volume 7 e o volume 8. Eu estou simplesmente adorando a leitura deste mangá. A cada volume, mais informações são apresentadas, muita ação acontecendo e também muita coisa engraçada. E aqui ainda tiveram umas cenas que eu fiquei de queijo caído, não acreditando no que estava acontecendo. Eu não tenho experiências com mangás, essa está sendo a minha primeira leitura, eu estou realmente adorando, e se você também está procurando um mangá para ler, Fullmetal Alchemist é uma ótima opção, eu indico bastante. Neste mês de agosto, eu concluí a leitura de O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, organizado pelo George Martin e Gardner Dozois. Este livro traz um compilado de contos de diversos autores e o tema é canalhas. Todos os contos aqui têm que ter personagens canalhas, pois, de acordo com Martin, todo mundo ama um canalha. Essa foi a minha primeira experiência com a leitura de um livro de contos com diversos autores e também de gêneros variados. Eu achei a leitura deste livro um pouco lenta, pois quando você começa a acostumar com o autor, ou com os personagens, ou com o desenvolvimento da história, ela acaba. Mas foi uma leitura que eu gostei. Meu destaque deste livro vai para o conto do Neil Gaiman, que se chama Como o Marquês Recuperou Seu Casaco. Essa foi minha primeira experiência também com o autor Neil Gaiman e eu gostei bastante do mundo em que essa história foi ambientada e pelo que eu li, é o mesmo mundo do livro Lugar Nenhum. E dentre os outros contos aqui, tinha 2 que eu estava mais ansiosa para ler, o do Patrick Rothfuss e o do George Martin. O conto do Patrick Rothfuss, que é autor da Crônica do Matador do Rei, chama-se A Árvore Reluzente e ele vai trazer uma história do personagem Bast, presente na Crônica do Matador do Rei. Ele é ajudante do coach, dono da pousada Marco do Percurso. E o conto do Martin, que é escritor das Crônicas de Gelo e Fogo, chama-se Príncipe de Westeros. Ele vai trazer uma história do personagem Daemon Targaryen, que se passa na época da Dança dos Dragões. Mas, apesar de ter gostado do conto do Patrick Rothfuss, desse do Martin eu não gostei muito. O principal motivo para isso é que o que a gente conhece dessa história, ela é meio vaga, misteriosa e ninguém sabe realmente o que aconteceu. E o conto que traz aqui nesse livro é contado por um arquimestre baseado nas pesquisas que ele fez. Então nós continuamos não sabendo a verdadeira trama dessa história, porque ela ainda não foi contada por nenhum dos personagens que realmente fez parte dela. E a última leitura do mês de agosto foi Os Lugares Mágicos dos Filmes de Harry Potter, do Jodie Rivesson. Esse livro traz diversos lugares mágicos que aparecem nos filmes de Harry Potter, apresentando em quais filmes esses lugares apareceram, se eles foram gravados em estúdio ou em áreas externas, personagens envolvidos e detalhes sobre ideias e processo de criação. Assim como outro livro que eu li dessa coleção, que foi sobre criaturas,
esse livro não traz informações a respeito dos livros, ele é basicamente a respeito dos filmes. Mas é claro que a criação dos lugares para os filmes foi baseada na descrição que a J.K. Rowling fez nos livros. Este livro aqui também traz diversas curiosidades e também imagens do making of. E também deve ser um prato cheio para aqueles que adoram essa área do cinema. No geral, eu gostei desse livro, ele traz muitas informações, muitas ilustrações e dá para entender um pouquinho como são feitos esses lugares. Então, pessoal, esse foi o vídeo para mostrar as leituras do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Deixem pra mim aqui nos comentários quais foram as suas leituras deste mês, quais vocês mais gostaram, ficaram mais animados, se favoritaram alguma. Não se esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!